Agora Beatriz tem uma pesquisa. Qual é o assunto da pesquisa, Beatriz? Compras em Roma. Oh, interessante. As lojas em Roma abriam de manhã cedo e fechavam ao meio-dia. Abriam de novo mais tarde e ficavam abertas até o escurecer. O comércio se fazia tanto na rua como dentro das lojas. Havia barbeiros, marceneiros, padeiros e etc. Haviam algumas lojas de penhores que os ricos desprezavam. Interessante. Já na época faziam horário mais ou menos como hoje, né? Em muitos lugares. Daniel, tudo bem com você? Obrigado, Beatriz. Parabéns, menina. Obrigada. Viu, Lorenzo, que não passa só o tempo dormindo? Oh. Aí foi anteontem, Ah, tá bom. antes de dormir. Antes di dormire, brava. Ma che buono. Bom, quem é que não leu os quadrinhos 5 e 6? Todos leram? Ninguém leu. Ninguém leu? Então, Lorenzo pode começar. Quid est Hece Máquina. Machina. Groma est. Agrimensores designationem confirmant. Designationem. Confirmationem. Et operarii terram complanant. Sim. Que máquina é aquela? O que é esta máquina? O que é esta máquina? É a groma. Groma é um instrumento para medir o terreno. Usa os agrimensores projetaram para confirmar. Aqui, como agrimensores, coloca os engenheiros. Os engenheiros Estão nivelando. estão nivelando. Não, desculpa. Os agrimensores confirmam, estão conferindo. Estão conferindo, isso eu falei. Designazione o progetto. O projeto. Olhe, os engenheiros estão nivelando o terreno. não são os engenheiros, são os operários, os trabalhadores, né? Ok, Beatriz, deu tempo para escrever tudo? Quid est Ec. Máquina. Groma est. Agrimensores designation confirmant. Designationem. Et operarii terram complanant. Sim. O que é esta máquina? É a groma. Groma é para medir terrenos. Os
Ingenieros. Os engenheiros Sì. estão conferindo o terreno. Estão, Os operários estão conferindo o progetto. estão conferindo o projeto. Os operários estão medindo o terreno, Estão nivelando. nivelando o terreno. Sì. Ugo. Which é Macchina. Groma est. Agrimensores designationem confirmam. Designazione. Designationem confirmam. Et operati terram compinant. Complanant. Complanant. O que é aquela máquina? É agrônomo. Ela mede o terreno? Mhm. Sì. Olhe, os operários No, però non traduzio agrimensores designazione confirmant. Os engenheiros Os engenheiros confirmam o terreno? estão conferindo, Estão conferindo o terreno, no, o progetto. o projeto. Olhe, os operários estão capinando a terra? Estão nivelando o terreno. Tem nas palavras para ajudar. Né? Daniel. Machina. Ec macchina. Máquina. Groma est. Agrimensores designationem confirmant. Et operari terram complanant. Sim. O que é? O que é essa máquina? Esatto. É uma groma. Mhm. Os engenheiros Usam ela para não estão conferindo o terreno. o progetto. Designazione. Terreno e terra. Ecce. Olha, os operários Estão. estão nivelando o terreno. Sì, esatto. E lo ha? Quid est? Ec machina? Groma est. Agrimensores designationem confirmant. Ecce
operari term complanat. O que é essa máquina? É agrônomo. Serve para medir o terreno. Os engenheiros estão conferindo o projeto. Olhe, os operários estão nivelando o terreno. Sim. 7 e 8 também. Ecce sculptores columnas scumpunt, sed operari cessant, ignavi sunt. Ignavi sunt. Cervesian bibunt. Cervesian Bibunt. Olhe, os escultores estão esculpindo colunas. As colunas, não é sempre um Estão artigo. esculpindo as colunas. Os operários. Tem 7. Mas. Os operários têm sede. Não. 7 significa mas. Mas os operários. Mas os operários têm sede. Não. Cessant. Está ali nos verbos. Mas os operários estão parados. Eles são preguiçosos. Eles bebem cerveja. Sim. Exato. Daniel? Ecce sculptores colunas sculpunt, sed operari cessant. Cessant, sim. Ignavi sunt. Ignavi. sunt. Cervesian bibunt. Olha, os esculpidores estão esculpindo as colunas. E os operários descansam. Não. Mas os operários. Mas os operários estão parados. São preguiçosos. Bebe cerveja, exato. Hugo? Escultores, colunas, esculpante.
Sculpunt. Sculpunt. Sede operari cansant. Cessant. Cessant. Ignavit. Ignavit. Ignavi. Sunt. Servetiam. Bibunt. Bibunt. Sim. Olhe, os esculpidores estão esculpindo as colunas. Sim. Mas estão cansados. Não. Mas os operários. Estão cansados. Não. Está ali nos verbos. O primeiro verbo. Cessant. Mas os operários estão parados. Sim? São preguiçosos. São preguiçosos. Estão bebendo cerveja. Sim. Lorenzo? Et sculptores columnas scumpunt, sed operari cessant, ignavi sunt, cervesiam bibunt. Sim? Olhe, os escultores estão esculpindo as colunas, mas os operários pararam. Não, São preguiçosos. está no presente. Estão parados. Estão parados. Bebem cerveja. Sim. Beatriz? Et sculptores columnas sculpunt, sed operari cessant. 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 Ignavi sunt. Cervesiam. Cervesiam bibunt. Olhe, os escultores estão esculpindo as colunas, mas os operários estão parados. São preguiçosos e bebem cerveja. Sim. 9 e 10. Diligenter laborati. Laborate. Senhor, Diligenter laborate. diligenter laborate. Operai afflatio iusi. Inviti laborare incipiunt. 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 Inteligente. Diligenter si lembra o che significa? Cuidadosamente, memoria curtina. Cuidadosamente. Laborate primeiro. O che significa? Verbo lavorare. Si lembra? È trabalhar. Trabalhar. No, non è trabalhar, è un imperativo. Trabalhem cuidadosamente. Trabalhem cuidadosamente. Os operários, sim. Todos operários. Iussi. Participio. Això, nos particípios.
solicitados a Flávio, No, é por Flávio. por Flávio. Incipiunt. Senhor, Incipiunt. Os verbos. começam Lavorare. O que significa lavorare? Esqueceu. Professor, ela é tão acostumada a só escrever e colar, que agora que não deu para ela escrever, ela se deu mal. Lavorare é sempre trabalhar, Beatriz. Começam a trabalhar. inviti. Adjetivos. Começam a trabalhar. Os adjetivos. De má vontade. Esatto. Lorenzo? Diligenter laborate. Operari a Flávio Iussi. Invite laborare incipiunt. Sì. Trabalhem cuidadosamente. Os operários solicitados por Flávios trabalham de má vontade. Começam a trabalhar. Começam a trabalhar de má vontade. Sì, lo ha. Diligente laborate. Laborate. Operare a Flávio Iussi. Inviti laborare incipiunt. Inviti lavorare incipiunt. Inviti laborare incipiunt. Comecem a trabalhar cuidadosamente. Não. Trabalhem cuidadosamente. Os operários solicitados por Flávio começam a trabalhar de má vontade. Sì. Daniel? Diligente laborate. 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 Operare e Flávio Iussi. Invite laborare incipiunt. Trabalhem cuidadosamente. Os operários solicitados por Flávios trabalham Começam. com má vontade. Começam a trabalhar com má vontade. Di má vontade. Sì. Ugo? Diligente laborate. Operate a Flávio Iussi. Iussi. Inviti laborare incipiunt. Trabalhe cuidadosamente. Os operários instruídos por Flávio, Solicitados. solicitados por Flávio, Flavius.
trabalho, vontade. Começam a trabalhar, incipiunt, Começam a trabalhar de má vontade. de má vontade. Exatamente. Tudo claro até aqui? A Bia só tá brincando, professor. Como? A Bia só tá brincando. Lorenzo. Ela sta duellando. Sta facendo un duello. Tutto claro, Eloá? Daniel? Hugo? Tudo claro? Dúvidas ou perguntas? Nenhuma. Bom, Eloá, pode ler palavras para ajudar? Primeira coluna. Substantivos. Substantivos. Edificium, neutro, construção. Agrimensores, masculino, no plural, engenheiros. Cerveja, Cerveja. cerveja, feminino, cerveja. Designatium, designatio, feminino, projeto. Groma, feminino, groma, instrumento para medir o terreno. Leptidine, feminino, Lapidine. lapidine, feminino, plural, pedreiras. Operário, masculino, plural, operários. Típia, neutro, plural, quartel-general. Sacari, masculino, plural, carregadores. Terra, feminino, terra, terreno. Sim. Beatriz, pode ler os verbos? Sim. Cessante, Não. estão parados. Cessant. Cessante, estão parados. Complemante, estão nivelando. Confirmante, estão conferindo. Designamos. Desenhamos, projetamos para Lorenzo. Não está escrito. Não faz parte, não é um verbo. Começam. Escumpunt, estão Não. esculpindo. Primeiro, Tudo. Pegam. mas cadê você? Incipiunt, primeiro, começam. Depois, Inspiciunt, inspiciunt. spiciunt, Depois, escumpunt, estão esculpindo. Tolunt, pegam. bom, mais uma vez quero dizer, quando tem C e CI se pronunciam CE, CI. O grupo GN se pronuncia como NH, NH. Então é designamos, né? Hugo, pode ler particípios adjetivos? Particípios. Use, Iussi, use, solicitados. Secta, cortados. Tacta, carregados. Adjetivos. Ignavos, inhavos, inhavos, inhavo. Preguiçoso, preguiçosa. Invictus, invita, invito, de má vontade. exato. Tudo bem até agora? Tudo claro? Se tem dúvidas, falam. Podem falar agora ou calar-se para sempre. Tá bom? Podemos continuar? A palavra a Mr. Lorenzo.
Quê? Pode ler, descubra a gramática. Descubra a gramática. Mais uma vez, olhe com atenção para todos os verbos. Quais partes do verbo você consegue reconhecer? Há outros 3 particípios nos quadrinhos 1, 2 e 10. Bom, olhamos no quadrinho 1. Qual é o particípio, Lorenzo? Sacari. No, saccari è un sostantivo. Sono os carregadores. Secta. Secta è o participio. Con qual sostantivo combina? Termina da mesma maneira. Portanto. No, porta è un verbo, termina con NT. Termina da mesma maneira. Secta termina con A. Qual è outra palavra che termina con A? Ali no primeiro quadrinho, né? Racta. Como? Racta. No, sto falando do primeiro quadrinho, não do segundo. Secta está no primeiro quadrinho. Termina com A. Qual outra palavra no primeiro quadrinho termina com A? Saxa. Esattamente. Secta, saxa, sì? Daniel, no secondo quadrinho. Qual è o participio? Saxa. Tracta. Tracta è o participio. Saxa è o sostantivo. Né? E lo hanno numero 10. Operário. Operare è sostantivo. E qual è o participio? Invite. No, inviti è un aggettivo. Use. Iussi è un participio, esatto. Exatamente. Agora, ali nas palavras para ajudar, encontra o significado de cada participio que Hugo leu. Iussi solicitados, porque operari está no plural. Secta cortadas, se refere às pedras. E carregadas, sempre as pedras. Claro até agora? Sim? Lorenzo pode continuar a leitura? Posso. Encontre-os e lembre-se do que cada um deles significa. Você pode ver com qual substantivo eles concordam? Já Seu fizemos. olhar... Senhor? Já fizemos. Sim. Se olhar atentamente, você também vai encontrar um exemplo de um infinitivo e de um imperativo. Encontre-os e traduza-os. Si lembra um infinitivo como termina? É uma pergunta para todos.
Si lembra, Hugo? Ele já falou. Não, eu não sei. Daniel, si lembra come termina un infinitivo? Beatriz, Eloá, esqueceram tudo. O infinitivo se reconhece porque termina com re, R-E. Qual é o infinitivo nos quadrinhos? Laborarei. Laborare, esatto. Beatriz ganhou um ponto. Agora, tem um imperativo também. O que é um imperativo? Se lembram? Não. Ah, Hugo, você tem memória curta, Nossa Senhora. O imperativo é um verbo que dá ordem. Uma coisa que você deve fazer. Um é laborate. Laborate, esatto. Ecce também, né? Ecce. Ecce non è un verbo, è una interjezione. È tradotto come oglie, ma non è corretto. Né? Ecce significa, la traduzione migliore di ecce è eis aqui, o aqui está. No Evangelio nos encontramos ecce homo. Quando Jesus Cristo è apresentato ao governador, como? A Pilatos? Sì, esatto, stavo dicendo ao governador Pôncio Pilatos. A minha família já viu o filme da Paixão de Cristo. È maravilhoso, maravilhoso. E lì ecce homo significa eis, Eu também. significa eis aqui o homem. Quando eu era Aqui, pequenininho, eu vi isso aí chorando. immagino. E ecce, eis aqui o aqui está o homem, né? Ecce homo. Bom, tudo claro até agora? Não, sim. Daniel, mi falla una cosa. Faça um sorriso. Bom. Daniel, raízes latinas. Raízes latinas. Use o que você já aprendeu de latim para explicar o sentido da palavra sublinhada em cada sentença. 1. Um é seu. Nós passamos a nossa aula de biologia dissecando sapos. Dissecando. De qual palavra vem? Olhando as palavras para ajudar. Tem uma ideia mais ou menos do que significa dissecar? Dissecando? Como? Non è secar, né? È dissecar. Mas você encontra uma ajuda ali nas palavras. Ovviamente quem sabe pode responder, né? Não podemos deixar o peso nas costas só de Daniel. Oi! É Regnatio, ou eu acho que é Designatio ou Designamos. Desculpa, querido, não entendi. Eu acho que é Designatio Designatio. ou Designamos. Não, não tem nada a ver. Aqui precisa olhar bem a palavra como está na língua portuguesa, né?
secando. Secando. Acharam? Secando. Significa que começa com S e C. Desculpa. Desculpa. No, Schwerpunkt S-C-U. Eu falei S-E-C. Daniel. No? Eloá. Está explodindo. Como? Secta. Sexta. Secta. No primeiro quadrinho. Exato. Então, dissecar, o que significa? O que significa secta? Cortar. Cortadas. Es dissecar, cortar. Exato. Claro, Daniel? Pensa que maravilha quando você vai fazer uma aula de biologia, começa a cortar sapos. Que maravilha! O que fazemos hoje? Bom, vamos cortar sapos. Que é fantástico. Né, Beatriz? Você gostaria? Da história de conto de fada. Hoje eu cortei meu príncipe sapo na aula de biologia. Exatamente. É uma coisa assim. Hugo, número 2. Dizem que falar consigo mesmo é um sinal de loucura incipiente. De qual palavra vem incipiente, que começa com as mesmas letras? Incipiente. Incipium, que significa? Começa. Então, uma loucura incipiente, o que significa? É uma loucura. Professor, olha ali o Lourenço olhando nas respostas. É glossário. Não, é nas respostas. Glossário. Hugo, o que significa loucura incipiente? Uma loucura que Começa. começa, está começando. Exato. Lorenzo, número 3. Por que o mundo antigo deu àquele mar o nome de Mediterrâneo? Dica: medius significa meio em latim. Mediterrâneo significa que era o meio do mar. No, o Mediterrâneo é um mar. Medius, meio. Depois tem a palavra terrâneo. Está no meio do quê? Terrâneo. Terra. Exato. Significa que é um mar que está no meio de terras. Claro, professor? Glossário. É bom glossário, hein, professor? Obrigado. É bom ter um glossário, né? Ok, tudo claro até aqui? Sim? Bom.
Daniel, pode ler o primeiro pedaço de Notícias de Roma? Notícias de Roma. Construções em Eboracum. A primeira fortaleza de Eboracum foi feita com madeira. Ela foi construída pelos soldados legionários que chegaram em 72 d.C. Nos primeiros anos do século II d.C., decidiu substituí-la por uma construção de pedra. Construir com pedras era ainda relativamente incomum, e o povo celta do local provavelmente viu esse trabalho quanto e possivelmente com temor. Assim como eles estavam construindo uma base permanente e mais confortável para si mesmos, os soldados romanos estavam passando uma mensagem clara de que haviam chegado lá para ficar. Bom, pode continuar nas próximas 3 linhas. Para o período de construção, foram necessárias toneladas de pedra. A rocha era trazida a Eboracum, dos Montes Peninos, e era transportada pelo rio Ouse, por barcaças e depois por carroças para os locais de construção. Ok, Hugo, pode continuar. O edifício mais importante é o quartel-general, ou Principia. Principia. Ele foi construído no atual terreno da Catedral de York e foi provavelmente tão grandioso quanto. As fundações da construção ainda podem ser vistas nas escritas da catedral. Era pesado e deve ter exigido um grande número de construtores, engenheiros, escultores e trabalhadores não especializados. É provavelmente que o trabalho de construção tenha causado muito interesse e entusiasmo em Borá. Bom, tudo claro até aqui? Sim? Podemos continuar? Eloá, próxima. Alguns construtores são melhores que outros. Flávio está supervisionando as atividades de outro grupo de soldados que está construindo um portão de pedra. Rufus se diverte observando seu trabalho. Castellum lignum deletum est. Nunc ali milites castellum lapidem edificat. Castellum solidum est. Homines brigantes attonit istant. Attonit istant. Attonit istat. Foi construído um castelo de madeira. Non è castello e non è foi costruito. Foi destruído uma fortaleza de madeira. A fortaleza di Madeira foi destruída. A fortaleza de madeira foi destruída. Agora, os soldados... Agora, alguns soldados estão construindo uma fortaleza de pedra. Sim?
Esta fortaleza O que significa sólido? O que significa? A mesma palavra em língua portuguesa. Sólida? Sì, che significa solida? Che è ben forte, resistentissima. Esta fortaleza é sólida, é resistente. Todos brigantes Todos os brigantes estão de pé, espantados. Esatto. Lorenzo? Microfone. Castellum linho deletum est, nunc alii milites castellum lapideum edificant. Castellum solidum est. Homines brigantes attoniti stand. Destruíram a fortaleza de madeira. A fortaleza di Madeira foi destruída. A fortaleza de madeira foi destruída. Agora, os soldados Alguns soldados, estão construindo um novo uma nova fortaleza? No. Lapideus você encontra ali nos adjetivos. Estão construindo uma fortaleza De pedra. de pedra. A fortaleza foi destruída? No, a fortaleza è solida, A fortaleza é sólida. perché agora sta di pedra. Alguns soldados ingleses Aonde achò soldados ingleses? Che a Inghilterra ainda non esistia. de uma tribo inglesa. Sim, si chiama brigante, né? Todos os brigantes, era uma tribo essa aqui. Estão espantados? Sim, estão de pé, espantados. Sim, exato. Beatriz? Castellum Lineum. lignum lineum deletum est, nunc alii milites castellum lapideum aedificant. Ah, E si pronuncia E, edificant. Castellum solidum est. Omnes brigantes Brigantes. Omnes brigantes attoniti stant. Sim, A fortaleza de madeira foi destruída.
Agora, alguns soldados estão construindo uma fortaleza de pedra. Esta fortaleza é sólida, resistente. Todos os brigantes estão de pé, espantados. Agora vou dizer para a próxima tradução que Lorenzo roube o seu papel, onde está escrito tudo. Hugo! Ah, Beatriz. Castellum, Lignum, Lignum. Deletum est. Nunc alium bilites Castellum lapideum aedificant. Ae se pronuncia edificant. Castellum solidum est. Omnes brigantes Antonit Stant, sim. A fortaleza de madeira foi destruída? Sim. Esatto. Agora, os militares constroem uma fortaleza de pedra. Sim. Este castelo È una é fortaleza. resistente. È una fortaleza, non è un castello. Esta fortaleza é resistente. Sì, è solida. Alguns brigantes. No, todos, omnes. Alguns brigantes. Todos. Todos os brigantes. Olha a construção. Ao stant, você encontra palavras para ajudar. Os verbos estão de pé, attoniti, Estão adjetivo. de pé. Attoniti é um adjetivo, encontra os adjetivos. Todos os brigantes estão de pé, espantados. Sim. Daniel? Castellum Ligneum Deletum est. Ligneum. Ligneum Deletum est. Nunc ali militis Castellum lapideum edificante. Sim. Castellum solidum est. Omnes brigantes attonit stant. Sim. A fortaleza Sim. a fortaleza De madeira. de madeira foi derrubada. Destruída, sim.
E agora, Sim. os sol, Al- ali os soldados, alguns soldados alguns soldados constroem um castelo, uma fortaleza, fortaleza, uma fortaleza de pedra. sim, A fortaleza é sólida. sim, Ups. todos os brigantes Todos os brigantes observam, estão de pé, stand, verbos. Attoniti é um adjetivo. Estão de pé, espantados. Ô professor, olha aqui o Lourenço falando que quer que essa aula acabe logo aí. Ai, essa aula, quando que essa aula acaba? Eu tenho um negócio que ele pra fazer, professor. Ah, bom. Mas agora para... A catequese eu ainda nem terminei meu projeto, não. É? A minha mãe da catequese vai me dar um 0 no meu projeto. Como eu não quero ir para o inferno por ter atrapalhado Lorenzo, paramos aqui, tá?